Muito boa noite, minha querida Terra Santa de Bicaí, Bahia. Boa noite a todos vocês, meus queridos ouvintes, aonde essas ondas sonoras possam alcançar. Eu sou André Luiz Evangelista. A partir de agora apresento Palestina Acontece, aqui pelas suas YS 751, frequência modulada estéreo, 104.9 Palestina FM, empurrando a mão de alegria e informação para os quatro cantos do mundo por meio do www.palestinafm.net e também pelo nosso Facebook, o www.facebook.com/André Luiz Evangelista. Como dito ontem, estamos recebendo aqui hoje representantes da Ordem Demolei de Bicaraí, na pessoa do mestre conselheiro Mateus Céu, né? Mateus Céu? Isso. Mateus Céu, Amarildo Leal, Tiago Menezes e Ícaro Reis. Ele não é tímido assim, ele está meio tímido, né? Mas daqui a pouco ele se solta. Nós vamos tratar de assuntos da Ordem Demolei e também da grande loja, né, da maçonaria, da Obreiro do Areópago, número 33. Aqui nós temos grandes amizades, né? Mas a Ordem Demolei está trazendo aí uma campanha importantíssima que terá sua culminância no próximo domingo, sábado dia 9, né? Em homenagem às mães carentes deste município subaiano. Mas eu já quero pegar aqui já o boa noite com a permissão dos senhores maçons, do mestre conselheiro Mateus. Muito boa noite, Mateus. Boa noite a todos. Só vou pedir para você falar mais próximo. Boa noite a todos. Não está saindo aí não. Não tá não? Tá, não. Alguma coisa está acontecendo aí. Tira ele ali, Thiago. Tira aqui e coloca de novo. Não, ali o cabo. Vê se ele está ligado aí. Programa ao vivo. Agora tá. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença, o convite de estar aqui na Palestina FM. Com uma grande honra, a gente vai estar apresentando um projeto muito importante para o nosso ano. É uma filantropia que visa entregar enxovais para mães carentes. Ok. Boa noite, Amauri. Boa noite, meu querido amigo André. Esse projeto é um projeto que já foi realizado aqui no nosso município pelo nosso capítulo e na época ainda funcionando nosso Castelo dos Escudeiros. Isso em 2013 a gente teve a ideia de montar esse projeto e a gente teve a facilidade de encontrar a boa aceitação da sociedade, a boa vontade dos que estavam fazendo. E aí agora esse ano a gente decidiu repetir porque foi muito proveitoso e valeu a pena alcançar esse público. Pegar o boa noite inicial também aqui do Tiago Menezes. Muito boa noite, seu Tiago Menezes. Boa noite, André Evangelista. Boa noite a todos os ouvintes, todos dessa cidade e de toda a rede social, né? Estamos aí mais uma vez com esse projeto. A Mauri já deu um pontapé inicial ali. Agradeço desde já pela abertura do espaço aqui para essa divulgação, que é um projeto social e solidário. Boa noite também aí ao escrivão Ícaro, né? Ícaro. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, André. Obrigado pelo convite aqui, agradecendo a pessoa do meu mestre conselheiro Mateus. Mais um ano de muita ação na Ordem Demolei, né, em Bicaraí, da maçonaria, e a gente queria passar aqui para o pessoal o que vai acontecer, né? Ok, eu vou fazer aqui o que eu costumo fazer todos os dias, que é pregar, pregoar e propagar o Santo Evangelho da Descrição da Luz da Bíblia, e já voltamos para bater esse papo em relação a essa importante campanha e essa importante ordem, que é a Ordem Demolei. Feliz os pais que têm seus filhos ingressados nesta ordem. Mas eu já quero fazer aqui a luz da Bíblia, aquilo que Deus coloca no nosso coração, que é pregar, pregoar e propagar o Santo Evangelho de Jesus Cristo da luz da Bíblia. Saiu um pum aí, mas é o som do WhatsApp. O WhatsApp é meu, eu boto o som que eu quero, então vocês vão se acostumando, mas já silenciei ele. Né? A turma gosta.
Vamos discorrer na Bíblia Sagrada, no livro de São Marcos, capítulo 1, versículo 35, e também Salmos, capítulo 5, verso 4. Salmo é verso porque são cânticos. Salmo 5, verso 4 está escrito: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. São Mateus 1, 35 está escrito: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Não tem nada a ver com o ditado popular que diz que quem cedo madruga, Deus ajuda. É porque as horas primeiras do dia, da madrugada, são horas silenciosas. O orar é importante. Você pode dizer, mas eu não sei orar, sabe? Você sabe conversar com sua vizinha, sabe fofocar no WhatsApp com áudio. A oração é uma ligação a cobrar nos céus que Deus atende. Que nessa noite você possa entender isso e você possa conversar mais com Ele, o Criador. E Ele vai lhe ouvir, tenha certeza. Professa Jesus como seu único suficiente e Salvador, e você pode receber assim a graça, que é aquele favor que eu e você não merecemos, porque somos carnais, mas somos alcançados pela benevolência dEle. O bicho não vai pegar ninguém, nós somos de paz. Mas a Ordem da Molei já está iniciada em Bicaraí há quanto tempo, mais ou menos? Vai fazer 30 anos, dia 7 de setembro. 7 de setembro, 30 anos. 7 de setembro. Muito bom. Então, para o 30º aniversário, nada melhor do que uma campanha importantíssima como essa, que é a campanha que homenageia as mães, principalmente as mães carentes. Dei uma barbeirada aqui. Fazer parte, quem quiser ajudar a ordem, né, e colaborar com alguma coisa, como é que faz? Pode doar tanto suplementos, vamos dizer, para o enxoval, mas também doação financeira. Até amanhã, às 17 horas, na loja maçônica Obreiros do Aerópago, pode doar os pertences do enxoval. O que compõe o kit. E a ajuda financeira por meio do Pix. Qual o Pix, Chu? Justamente. Aí você aí. Tá bom. Ficando decorado. Mas enquanto ele... Achou? Pronto. O Pix é da nossa presidente do Clube Fraternidade, Ambrosina Moraes de Assis. Clube esse, André e nossos ouvintes, que encampa a nossa campanha juntamente com o capítulo. O Clube Fraternidade, ele é formado pelas esposas, filhas e mães de maçons. É a ala feminina da maçonaria, cuja sua principal função é a solidariedade. São campanhas sociais. E aí, quando o capítulo Demolei deu a ideia da campanha, bravamente o Clube Fraternidade abraçou, liderada por nossa cunhada Maiana, professora Maiana, muitos conhecem de Bicaraí, que é a esposa do nosso venerável mestre Fábio Valentim. Então o clube está abraçando, e o Pix que está disponível, justamente o Pix dela, que é o 739-8185-6436. Então quem quiser fazer uma doação, né, financeira, para poder comprar os enxoval, como falou o mestre conselheiro, que isso deve ser... são para grávidas do enxoval? É para grávida? Muito bom. Parece nascido. Parece nascido. Então é mamadeira, quem quiser dar um carrinho, né, um berço, fraldas, né? Esses utensílios aí que vai compor um enxoval para recém-nascido. Justamente. Né? O Pix repetindo, 739-8185-6436. Essa parte da doação, André, é importante dizer que nós, com essas doações via Pix, a gente vai já adquirimos boa parte do material novo na loja, que a gente vai compor o kit básico com materiais todos novos. E muita gente doando também o material em si, um coeiro, uma toalha, uma manta, uma pecinha de roupa, fraldas. Então, muita gente doando material novo, a gente vai compor esse kit básico. Porém, a gente sabe, eu sou pai há pouco tempo, 1 ano e 8 meses, sabe que as roupas de recém-nascido, elas perdem com muita facilidade, né? As crianças crescem muito rápido. Cresce muito rápido e fica as peças tudo novas, né? Praticamente. Certeza. Então a gente está aceitando também as doações dessas peças em bom uso, em bom estado, que também vão ser usadas como um plus, né? Como um extra dentro desses kits básicos que a gente está montando.
Ok. A Ordem Demolei, ele está envolvida com vários cenários na humanidade, né? Desde o tempo lá de antiga, muito antes de tudo, está acontecendo tudo isso aqui, outras pessoas já se preocupavam. Eu acho interessante o jovem do dia de hoje que ingressa no Demolei para poder fazer o bem sem olhar a quem. Aquela máxima de dar com a esquerda ou dar com a direita, dar com a mão sem deixar a outra ver. E o capítulo está se envolvendo diretamente aí com essa questão das mães, mas tem outros assuntos também que vocês vêm desenvolvendo, não é isso? Isso. A gente está organizando, né, a festa de 30 anos do capítulo, mas assim, a gente está organizando também algumas filantropias. Por exemplo, sopões. A gente pretende fazer sopão ou também feijoada. Ok. Mas voltando ainda ao assunto do enxoval, são pessoas já definidas quem vai receber ou ainda vai acontecer a escolha? Já aconteceu essa escolha das pessoas? André, essa questão das pessoas serão beneficiadas, né? A gente procurou buscar junto com os agentes de saúde, porque estão mais ligados direto a essas pessoas. E aí foi indicando um de cada bairro ali, um ou duas por bairro. E nós estamos com a intenção aí de fazer a entrega aproximadamente aí de 15 kits, né? Que compõe aí, como a Mauri já citou ali, são pequenos materiais, né? Onde vai ter ali a banheira, a fralda, o poeiro, roupa, sapatos. E isso vai trazer um alento, né, para aquelas mães que muitas vezes não sabem nem onde vai colocar o seu filho, nem para uma banheira para dar o banho no seu filho, né? Muitas vezes não tem. Muitas vezes a mãe fica preocupada em comprar berço, comprar colchão e não sabe se vai ter uma fralda, né? Isso, se vai ter uma fralda para mexer a criança quando a criança nasce. O básico, né? Então, nosso kit é justamente com isso. Então, vai ser composto de 11 itens, basicamente, onde vai trazer ali o mínimo de conforto e bem-estar para a criança e que a sua mãe também possa fazer o melhor para o seu filho, né? A gente sabe que tem muito empresário nesse momento que nos acompanha, né? Não só aqui em Bicaraí, como em outros estados, até no exterior, parentes, amigos nos acompanham. De repente, eu queria até que a Maurício citasse mais uma vez o número do Pix, que é para as pessoas que estão ouvindo aí fora agora. Essa campanha é importantíssima, eu quero frisar mais uma vez, é uma iniciativa do Grupo Demolei, de Bicaraí, em prol das mães carentes, das puérperas, né? Correto. Carentes, que estão aí agora para dar luz, ou que já deram a luz e estão passando por problemas do dia a dia. Nem todo mundo é abastado. Até os abastados, às vezes, se pegam em aperto, né? Com certeza. E imagine você, uma pessoa carente, que está dando aí o duro para sobreviver e precisa dar a luz, ou já deu a luz e está aí com a criança para sustentar, para poder dar o mínimo de conforto. Chegando agora o tempo do frio, né? Já começou a esfriar. E eu queria que você que está me ouvindo aí, você que é empresário, você que está em outro estado, está em outro país, ajudasse essa campanha como se estivesse ajudando a mim, ajudando esse programa. Então repete aí, por favor, Maurício. Vamos lá, o Pix é no nome de Maiana Matilda e é 739-8185-6436. 739-8185-6436. É importante frisar, André, que tendo, né, uma boa aceitação, né, dos nossos amigos, nossos familiares, nossos empresários. Bota o microfone mais. Nesse final de semana estaremos fazendo a entrega desses primeiros kits, né, em homenagem ao Dia das Mães. Está aí no próximo domingo, está aí mais efetivo. Mas conforme a arrecadação de doações, tanto de material utilizado, já usado, quanto em espécie no Pix, a gente vai comprar o material e no decorrer do ano a gente vai estar aí montando novos kits e fazendo as doações para as novas mães, né, que vão estar nascendo, porque nasce menino todo dia, né? Aí a gente sabe que a necessidade é diária e a gente também não vai conseguir nesse momento atingir a todas, mas a intenção nossa é o maior número possível de gestantes, né, mães que estão chegando aí para mais uma etapa na vida dela, né? As pessoas antigamente diziam que nascia muito menino porque não tinha televisão. Mas nós temos televisão, internet, WhatsApp, não sei o que. E aí é estímulo
para trabalhar o gado. É Né? verdade, E o menino nasce mesmo. É verdade. A gente vê que essa campanha, além de importante de cunho social, ela mostra um grande tino humanitário. Porque, como eu falei, nós estamos, apesar de todo mundo trabalhar, mas tem alguém que vai estar passando necessidade. Sim. Muitas vezes não precisa nem muito longe, do nosso lado tem alguém passando necessidade. Então eu quero mais uma vez louvar a vida de vocês, louvar a Deus pela vida de vocês, por essa sensibilidade, né? E pedir que nossos empresários locais, as pessoas que podem, que está sobrando aí uma coisinha, que também se sensibilizem, né? A gente ajuda tanta gente, as pessoas sentam na banca de cerveja, tomam 5, 6 cervejas, pagam a conta de 150, 200 reais, praticamente todos os dias no final de semana, sexta, sábado, domingo, tem gente que gasta 500 reais no final de semana só de cerveja. É O que é que custa tirar uma parte da cerveja aí para ajudar uma mãe que está precisando com enxoval? E uma outra coisa, André, são aquelas mães que os filhos vão crescendo e essas roupas iniciais, elas se perdem muito rápido. Porque o filho vai crescendo e já não cabe mais, né? Às vezes até ganha de presente, a mãe fica guardando, não, vou usar quando for sair. Quando for sair com ele, quando vai colocar no menino ou na criança, já não cabe mais. Então, assim, às vezes está lá guardada, e aí a gente também está nos arrecadando essas roupas e orientamos, né? Porque, assim, da mesma forma que serviu para o seu filho, podemos, assim, ajudar uma outra criança que está ali por chegar. Eu queria saber aqui do mestre conselheiro, né? O jovem que está ali ouvindo agora nesse momento, né? E os que lhe conhecem, os que não lhe conhecem, e hoje está tomando conhecimento agora que você, Matheus Céu, está à frente do jovem Demolei de Bicaraí como mestre conselheiro, um cargo importantíssimo que tem grande responsabilidade. A gente aprende que com grande poder vem grande responsabilidade. E o mestre conselheiro de um capítulo de Demolei tem grandes poderes em suas mãos, né? Decide muita coisa, então a responsabilidade é grande. Como é que o jovem que de repente ele fala, rapaz, eu queria se Demolei, gostei desses jovens aí, da iniciativa dele, eu também quero ajudar a comunidade. O que é que ele precisa fazer e como é que ele faz para se tornar um Demolei? Bom, para você ingressar na Ordem Demolei, você precisa ter entre 12 e 20, 21 anos. Precisa procurar um Demolei, falar com um Demolei que tem interesse, se realmente for, vai ter uma votação, onde a gente vai aprovar a sua entrada na Ordem, sua iniciação na Ordem, e dali você vai seguir na sua vida Demolei. Ok, e aí, além de ter o mestre conselheiro, também tem os maçons, né, os mais jovens e até os mais velhos. Eu lembro que no início, o nosso eterno professor, Julival Pereira, né, ele era um dos orientadores, não é isso, Amaury? Isso, André. Nosso querido Júlio, ele é o grande baluarte do nosso capítulo, né? Desde o início do capítulo, lá em 1996, ele está firme aí com os Demoleis, mostrando que uma citação que eu sempre digo, que a Ordem Demolei é o maior projeto social da maçonaria. Eu hoje como maçom, Tiago também maçom, mas nós também passamos pela fileira dos Demoleis. O capítulo Bicaraí provê diversos nomes para a sociedade, diversos homens, bons cidadãos, e a gente está aí nessa correria diária, porque a gente encontra dificuldades para poder manter o capítulo funcionando, porque as distrações, a gente costuma dizer que a competição, né, a disputa com o capítulo é muito grande, porque cada vez mais cedo os jovens estão se divertindo através de festas, de bebidas, até namorando mais jovem. Então a concorrência com o que o Demolei encontra é muito alta. Mas quando o jovem entra no Demolei e entende qual é a responsabilidade que ele tem para com aquilo e qual o benefício que a Ordem Demolei pode trazer para ele, ele realmente fica, realmente participa. E nossa intenção fazendo projetos como esse no Enxoval é mostrar para esses garotos de 13, 14, 15 até 20 anos a real imagem da sociedade. Porque muitas vezes a gente está em nosso lar, como você falou, e ao nosso lado tem alguém passando algum tipo de necessidade, não só um enxoval, mas todo tipo de necessidade. E a gente, não é que a gente não enxerga, é que às vezes a gente não consegue nem identificar. Então a gente faz questão de levar esses garotos ao fim a ponta da linha, para eles verem em loco e entenderem qual é a real situação de muitas famílias de Rui Bicaraí, porque é onde nós trabalhamos.
muitas famílias de Bicaraí, muitos conhecidos próximos passam diariamente. Então, a Ordem Molay tem esse perfil solidário de obras de caridade para justamente dar esse choque de realidade que a gente não tem eu posso dizer, em 90% dos nossos jovens que têm condições, que não sabe o que é você dormir sem saber o que vai comer ao amanhecer. Então, a gente faz questão de realmente dar esse choque de realidade e mostrar para eles a real necessidade da solidariedade e filantropia. Qual a principal e fundamental filosofia dos Demolays? Muitas vezes a Ordem Molay é tida como escola de líderes, mas na verdade a gente vem trabalhando essa mudança de perfil. A Ordem Molay é uma escola de virtudes, que a partir da virtude a gente consegue criar um líder, a gente consegue criar algum cidadão, mas a gente não consegue criar nenhum líder, nenhum bom cidadão se a gente tiver um caráter mal forjado. A gente tiver uma personalidade distúrbia. Então a gente precisa formar um jovem através das virtudes. Então, temos virtudes engessadas ao Ordem Molay, que são baluartes nossos, que a gente tenta implementar na cabeça desses garotos para que eles consigam aplicar fora do capítulo, fora das reuniões, sem utilizar a nossa capa, né, que é tão vistosa nos desfiles de 7 de setembro. Mas só usar a capa não resolve. A gente tem que aplicar os ensinamentos da Ordem Molay e as virtudes que a gente pega. Tiago Menezes, principais atuações dos Demolays, já que você tem acompanhado aí, junto com a Mari, a Ordem de Bicaraí e em toda a Bahia, né? Vocês têm andado por aí com o pessoal. E qual as principais atuações do Demolay nos dias de hoje? André, como a Mari já citou, né, nossos estudos são passados para os meninos e eles vão se desenvolvendo no decorrer da sua jornada Demolay, e onde vai estar ali prezando pela questão dos valores que hoje vão se perdendo, né, com o passar dos dias. E hoje nós temos aí bons meninos, hoje já formados, bons cidadãos, né, como em diversas áreas de formação, médicos, contadores, empresários, professores, e hoje em todos os níveis nós temos aí representantes da Ordem Demolay, né, desde o assessor do nosso governador, né, nosso Bill Clinton, um dos presidentes dos Estados Unidos, é Demolay. Bill Clinton, né? Ele é Demolay Sênior, né? Sim. Então, nós temos, eu estou citando esse exemplo, mas aqui no próprio Bicaraí nós temos diversos empresários, né, como dentistas, temos o Marco Vinícius, que hoje teve sua passagem, né, pela Ordem Demolay, mas temos aí o irmão Danilo, que foi um dos fundadores, né, assim como eu. Há 30 anos atrás fomos convidados, na verdade, quando esse projeto chegou aqui na região, primeiramente em Itabuna, há 40 anos atrás, e hoje estaremos aí completando 30 anos de Ordem Demolay em Ibicaraí. Tem uma pessoa, você falou na Ordem Demolay Itabuna, que participou da instalação do capítulo da Ordem Demolay aqui em Bicaraí, que mora em Bicaraí hoje, é casada com pessoas de Bicaraí, foi um dos grandes nomes do Demolay estadual, Sandro. Pouca gente conhece Sandro, mas muita gente conhece ele por Camarão. Sandro Murilo, é esposo da psicóloga Suelen. Né? Sim. Ele foi Demolay lá em Itabuna, ele junto com a Alagoas. Né? Acho que quando foi chamado aqui, eu acho que a Alagoas era o comércio conselheiro de Itabuna. Acho que eles Mas a passagem pela Ordem Demolay ela é meio curta, na verdade, né? Apesar de começar aos 12 anos, nem todos iniciam aos 12. Aos 14, 15, 16 anos. E a partir dos 16 já começa a migrar para estudar fora, né? Começa a se dedicar a buscar os estudos para entrar na universidade e posteriormente acaba se desligando do município onde ele está, do capítulo onde ele iniciou a jornada dele, e vai para outros estados ou até mesmo para outras cidades em busca dos estudos, muitas vezes, ou a trabalho. E chegando lá, também vai encontrar os irmãos Demolays, né, porque é uma irmandade,
E abre portas. E abre portas, né? Ele será acolhido como uma família, apesar de nunca ter visto ele, mas ele se identificando como um Demolê, com toda certeza ele será abraçado pelos familiares, pelos amigos que lá vai passar a encontrar, e terá toda a acolhida e todo o apoio. É uma rede familiar universal, né? Sim, sim. Algumas pessoas acham que a maçonaria, a Ordem Demolei, os departamentos estão engrenados aí em uma religião. Nós sabemos que não tem nada a ver. Correto. Né? A maçonaria é uma organização secreta, mas não tem nada a ver com religião. Tanto que existe vários segmentos religiosos dentro da maçonaria. Correto. Tem várias pessoas que não gostam que falem. Hoje em dia não gostam mais que falem. Mas antes, quando queriam Gal 33 para poder abrir porta, para poder isso e aquilo, Ed Macedo estava lá. Silas Malafaia estava lá. Isso. Né? Os grandes nomes da igreja da Assembleia de Deus estavam por lá também. Mas hoje em dia eles não querem mais que falem. Né? Aqui em Bicaí nós tivemos alguns pastores, tivemos algumas pessoas ligadas à igreja forte, tivemos alguns escritores que eram presbíteros da igreja, que também foram maçons. Correto. Então, quando você falou, né, a maçonaria ela é secreta, hoje a gente já vai desmistificando isso, vai dizendo que hoje ela está como discreta. Na verdade, ela é discreta. O único segredo que as pessoas não sabem são pequenos toques e palavras que são utilizadas pelos membros para se auto-reconhecerem, né? Mas com relação ao cunho religioso, hoje e sempre, na verdade, nunca foi com a finalidade de uma religião. E sim que você tenha a sua religião, que você creia em Deus, né? E aí cada religião vai atribuir um nome, seja Buda, Maomé, seja lá quem for. Né? Exu, o que for. Mas para ele ser ingressado, ser iniciado na maçonaria, ele tem que ter uma religião ou crer em Deus. Né? Não vamos, em momento nenhum, na maçonaria, falar que vai converter para uma religião. Um dos primeiros atos da reunião, da grande reunião, é a abertura com oração. Com oração e leitura de uma passagem da Bíblia, né? Corretamente. Tanto na abertura quanto no encerramento, e isso também é praticado pelos meninos da Ordem Demolê, na sua ritualística, que também traz a questão da oração. Para abrir os trabalhos, nada melhor do que iniciar nossos trabalhos com Deus. Né? Sem Ele, nada somos. Assim como foi feita a abertura do programa. Exatamente. Nós acompanhamos. Há 13 anos a gente faz isso aqui. Acompanhando o seu trabalho aí, arduamente, por mais que tenha uma pauta grande, Não mas importa. primeiramente. Outro dia eu entrevistei aqui por 3 vezes consecutivas, 3 quinta-feiras, um pai de santo. Pois é. E eu abri o programa com a leitura da palavra. E tem que ser. Né? Sem Deus, nada somos, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Correto. É a minha crença e o que eu acredito, é o que eu fui chamado para divulgar o Evangelho, né? Eu acredito nisso. Então eu peço licença e faço minha parte. Cada um, existe um negócio, um chamado, que Deus não deveria ter feito isso. Mas ele é que eu vou discutir com ele. Jamais. O tal do livre-arbítrio. Você vai arbitrar sobre sua vida de acordo com como você acha que é conveniente. Se fosse um negócio imposto, muita coisa não estaria do jeito que está. Né? Mas existe aí o livre-arbítrio. Eu sou livre para fazer o que eu quero, ele é livre, você é livre, todo mundo é livre para fazer o que quiser. E com essa liberdade, quem se excede vai arcar com as consequências, não é isso? Corretamente. Em todo segmento é assim, né? Exceto nas Forças Armadas, né? Não. Que é a única sociedade que... Lá não tem livre-arbítrio, não. Como diz meu irmão lá, Maurício, o glorioso Exército Brasileiro é sempre engessado. E você que é tenente do Exército, quem bem sabe. Da reserva, quem bem sabe. Com toda certeza. Então a gente, sim senhor, não senhor, quero ir embora, né? E vamos seguir. Quero ir embora? Não. Posso ir? Estou liberado? Pois é. Mas assim, o ponto principal, né, que é a questão dos demolês, é justamente trazer esses jovens para o nosso seio familiar, né, e lembrando a eles os valores. Né, eu gostaria até que vou passar até o microfone para Caio aqui. Que é o doutor Leli. Isso é Ícaro. Ou Ícaro. Caio não, Ícaro. Ícaro também, que foi mestre conselheiro, né, teve sua passagem pela uma gestão. E assim, nós estamos aqui para orientar esses jovens, e no decorrer de suas vidas a gente vai ter aí algumas dificuldades, né? Mas sempre que podemos estamos colaborando com a Ordem Demolê e com a nossa sociedade. Nossas virtudes, eu vou passar para ele aqui, para ele
informar, né, quais são as virtudes que estão pautadas à Ordem Demoler e falar um pouco da experiência dele na Ordem Demoler também. Quando você vai passando o microfone, deixa eu abraçar aqui meu querido Gordo Pires, lá em Vitória da Conquista, Olinto Márcio Baracate Habib, que também é maçom lá em Itabuna, né? O Wagner Andrade, que é o nosso Gordo Pires, Jailson Oliveira, aqui em Bicaraí, Dr. Rolando Carvalho Moraes de Assis, que é também maçom, né? Meu primo Alan Mendes está lá na Suíça, Ivan Clécio, New Hampshire, norte dos Estados Unidos da América, todo mundo ligado com a gente aqui. A Jun Fiala, desculpa, Jun, lembrei de você, meu querido. A Jun Fiala está lá na França, né? Um grande abraço para você, meu querido, e um abraço aí, Marija. Vamos ouvir então aí o Ícaro. Bom, a Ordem Demoler, ela tem 7 virtudes cardeais, né? Que é o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. E sobre essas 7 virtudes, que a Ordem Demoler é toda pautada, né? Em todos os seus rituais, todos os seus trabalhos, seja abertura, encerramento, seja qualquer coisa que a Ordem Demoler vai fazer, tem que ser em cima dessas 7 virtudes. Bom, eu tive 2 gestões na Ordem Demoler, né? E eu peguei 2 gestões meio conturbadas porque foi saída da pandemia e, como o tio Maurício e o Thiago falaram, já havia mais distrações e tal, mas a gente, com muita força de vontade, muita fé também, conseguiu reerguer o capítulo e assim, dando continuidade, e a gente também não parou, né, com os projetos. Foi uma época que teve muita filantropia de fato, teve muita coisa para que a Ordem Demoler continuasse viva, não só pelo número de membros, mas pelas ações que a gente fazia, né, mantendo assim as virtudes vivas. Muito bom, muito interessante. Eu queria saber aqui também ainda do mestre conselheiro, o Matheus. Thiago, queria colocar mais alguma coisa? Sim. Não podemos esquecer, né, que há 30 anos atrás, a Maurício citou com relação a Jurival, mas nós tivemos aí 3 principais maçons que foram primordiais na fundação do capítulo, que foi Manuel, nosso Manuel da Autoescola. Manuel Alencar. Celso Negrão. Da Fonseca. Eu acho que era o venerável na época, né? Era ele ou era Riba? Não. E Dr. Carlos Coelho. Carlos Coelho. Então são os 3 pioneiros que vieram aí com esse projeto, aceitaram, trouxeram para a loja maçônica, porque a loja maçônica é patrocinadora, né? E para dar o pontapé inicial, eles pegaram os filhos, levaram para serem iniciados em Itabuna, de lá, eles vieram e fizeram a implantação aqui no capítulo em Bicaraí. Fizeram a fundação na instalação dos oficiais. Naquela época foram instalados 23 membros. A grande maioria já estava ali com seus 17, 18 anos, né? E com o passar do tempo, cada um foi procurando o seu rumo. Então é importante enfatizar que Michel Farias, Celso Júnior e Luiz Antônio, né, foram os 3. Michel Farias foi o primeiro mestre conselheiro daqui, hoje está em Vitória da Conquista, trabalhando lá já há algum tempo, já na área hoje é jurídica. advogado e é o secretário de Ação Social do grande município de Vitória da Conquista. Correto. E braço direito da prefeita. Isso. Nosso Celso Júnior também é advogado, está lá em Salvador, trabalha aí na parte pública, né, nas consultorias públicas. E Luiz Antônio também é advogado. Interessante, você viu a coincidência aí, os 3 são advogados, né? A tríade de advogado. A tríade de advogado, rapaz. Mas é isso, sempre. E o Michel, ele faz um trabalho excelente lá em Vitória da Conquista, inclusive passou por um bom período lá trabalhando com jovens, né? Parte do Conselho Tutelar, lá com os meninos, e teve aí destaque Michel a nível estadual, né? E nacional, ele é autoridade nacional em SUAS, que é o Sistema Único de Saúde. Pois. De saúde, não, perdão, de assistência social. Justamente. O Sistema Único de Assistência Social. Então, tem o SUS e tem o SUAS. E dentre tantos outros que já passaram nesses 30 anos aí. Então a gente está aí com essa lembrança. Teremos tempo daqui até setembro para divulgar um pouco mais do nosso projeto. Você tem uma ideia, Michel Farias de Manuel Alencar, Sim. Autoridade em Ação Social.
né, direito de suas e tudo mais. O Luiz Antônio é autoridade em tributário, direito tributário, né? Correto. E, se eu não me engano, o Celso Júnior é criminalista. E na parte pública também, que ele assessora a parte de câmeras também, né? O Luiz Antônio teve até uma participação aqui no município, nas gestões anteriores. Ele foi o tributário. Tributário, né? É. Participou da parte da reforma tributária aí. Exatamente. Mas você ia perguntar algo ao nosso mestre conselheiro, Matheus. Além desse projeto atual das puérperas, das pessoas que estão gestantes, que já deram à luz, quais são outros projetos que você pode falar que já foi abarcado aí pela Ordem Demolei? Mas posso, esse microfone é meio baixinho. Passa esse microfone para ele, poxa, só enquanto esse está meio baixinho, esse aí. Agora sim. Nossa entrega de enxovais. Bom, é porque o microfone está com defeito mesmo. Foi feita, como o Chamori disse, foi em 2014, né, Chico? Foi. 2014, pela Ordem Demolei e pelos escudeiros, pelo Castelo. Mas, assim, a Ordem Demolei é muito famosa pelos seus supões, pelas suas feijoadas e filantropia, também arrecadação de fundos, como festa de tortas, entre outras filantropias. Tem a questão do agasalho também, que já fizeram também, foi, amor? Declaração de roupas. Como o tio Thiago divulga muito, pé na roda? Mão na roda. Mão na roda. É um outro projeto. O projeto Mão na Roda é um projeto que começou também idealizado pelo capítulo, mas foi abarcado pela loja, né? E César Pinto, se não me engano, César Pinto tomou a frente uma época aí, não foi? Foi na gestão de meu tio César. Ele teve... Isso foi um projeto que, na verdade, eu, o Thiago e o Léo Dias escrevemos, que na época o Supremo Conselho Demolei Brasil teve um concurso de filantropia, de projetos filantrópicos, né? Aí a gente acabou escrevendo esse projeto para concorrer a esse concurso. Acabamos que não passamos de fase e tal, e o projeto ficou arquivado. Depois, conversando com meu tio, eu falei para ele da questão, e ele falou, não, rapaz, dá pra gente abraçar pela loja. E colocamos em prática, conseguimos várias doações de cadeira de roda, de muleta, de bengala, de bota ortopédica, colchão, cama, muito material que servia ainda, mas estava jogado nos quintais das casas, né? Reformamos, a loja adquiriu algumas cadeiras, foi montada um jogral, não, como é o nome? Um recital para arrecadar fundos para essa questão e adquirido diversos materiais, e até hoje, desde essa gestão de tio César, como venerável da loja, a gente mantém esse projeto funcionando com empréstimos de cadeiras, com empréstimo de material ortopédico, e esse é um projeto perene, né? Não é um projeto que a gente vai fazer uma vez só e parar. É um projeto que já funciona há alguns anos e vai continuar funcionando com fé em Deus e com a ajuda dos irmãos da comunidade. A gente consegue fazer isso. E além dessa situação do projeto Mão na Roda, que é da loja, mas é abraçado também pelo capítulo, temos diversas funções, como arrecadação de alimentos para doação, como foi bem dito, a arrecadação e doação de agasalhos, de cobertores, alguns projetos do Dia das Crianças. Então tem diversas funções e atividades que a gente faz dentro do capítulo. E esse ano, em comemoração aos 30 anos, foi uma questão que a gente conversou bastante no final do ano passado, que a ideia não era simplesmente fazer uma festa de comemoração aos 30 anos, né? Que a festa a gente pode muito bem reunir, como o Thiago é um dos fundadores que está mais participando com a gente, mas nós temos diversos irmãos demoleis de muitos anos iniciados que estão aqui na cidade e fazem questão de estar próximo do capítulo, e no dia que a gente falar assim, ó, a festa é amanhã, bora cada um participar aí, cada um paga a sua parte, vamos fazer a festa. A gente consegue. Mas a ideia não é essa, a ideia é que a gente comemore o ano inteiro dos 30 anos. E a primeira ação solidária é essa do enxoval, mas virão outras ainda. Então essa ação é um pontapé inicial de comemoração dos 30 anos. 30 anos. Os 30 anos é uma ação duradoura, não é uma ação de uma data só, do 7 de setembro em si. Vai ser uma ação que a gente vai... Serão mais de 30 ações para comemorar os 30 anos. Com pouco tempo. Olha, Alexandre Oliveira está dizendo que você está com cara de prefeito na tela, viu? Essa parte de gestão pública não dá, não. O Henrique Pimenta Sampaio está dizendo aqui o seguinte, ó.
quando se juntam jovens para criar uma corrente de solidariedade e humanidade, independente os rótulos que para criar essa ação, pois os resultados são os frutos que a videira nos presenteou. Parabéns aos membros desse honrado movimento social. O Henrique Primeiro Sampaio Neto, que é comunicador aqui. Agradecer ao nosso FM. Henrique Sampaio, né, nosso Alexandre aí, que está aí nos ouvindo aí, colaborando. E só pontuar essa questão do projeto Mão na Roda, que ele já atendeu hoje, provavelmente não, já atendeu mais de 280 famílias, né, mais de 200 pessoas que precisavam de uma assistência na área de saúde, nessa parte ortopédica, né? Então lá no projeto nós temos lá, como a Mauri já citou, cadeira de rodas, camas de hospitais, moletas, andadores, e isso é colocado à disposição até que a pessoa se recupere ou que não precise mais da utilização, né, desse mesmo equipamento. Então, apesar do município ter a parte de assistência junto às pessoas, a assistência social está fornecendo aí equipamentos, a gente está ali, nós somos muito procurados para cadeira de banho, cadeira de roda, e esses equipamentos não param. Às vezes, fala com a Mauri, fala comigo, às vezes a gente pega de volta, no dia seguinte já está uma fila de espera já para ceder a outra pessoa. Eu tenho ouvido relatos de algumas pessoas que têm se beneficiado do projeto Mão na Roda e tenho indicado também esse projeto para algumas pessoas. Né? Isso, eu não sabia que estava também a casa do Demolei, eu estou mandando procurar César. Sim, né? sim. Eu sei que César está meio distanciado um pouquinho, mas ele está sempre correto. Né? Direcionando a pessoa para o lugar certo. Pronto, perfeitamente. Então, todas essas pessoas aí podem estar procurando o César, eu, a Mauri, o próprio Carlos, na distribuidora ali na base da ordem ou da maçonaria. Ele tem a distribuidora e ali na própria maçonaria ele vai estar tendo um norte e sendo aí solicitado. Voltando para o nosso projeto de hoje, André, que é a questão dos enxovais, nós estaremos aí fazendo a entrega desses kits aqui na praça de alimentação, né, nesse sábado, às 19 horas. E aí gostaria de convidar a toda a comunidade, todas aquelas mães. Logicamente que nem todos que estarão lá receberão os kits, mas porque já vai ser feito um pré-cadastro, né? Já vai ser entregue uma ficha, a pessoa vai lá só receber esse kitzinho. E depois, que é um presentão. É um presentão. Às vezes é um pouco pra gente, mas é muito, né, imensurável para essas pessoas. Existem várias fábulas. A fábula do escorpião, a fábula disso, mas tem uma fábula do beija-flor que eu acho fantástica. É o seguinte, a floresta pegando fogo. Sim. E um beija-flor indo lá no rio buscando de gotinha em gotinha, de gotinha em gotinha, e aí um dos animais lá falou, beija-flor, é de loucura. Não vai apagar nunca esse fogo. O beija-flor falou, eu estou fazendo minha parte. Se cada um dos animais dessa floresta levar uma gotinha, esse incêndio será debelado. Nós vamos acabar com ele. Então, se todo mundo dizer, eu só tenho aqui um sapatinho, eu não vou doar esse sapatinho, não. Aí tem outro que tem uma manta, tem outro que tem um body, né? Um macaquinho. Se todo mundo juntar um sapatinho, um body, um macaquinho, uma manta, já está fazendo um kit. Com toda certeza. Então, se você tiver em sua casa aí um sapatinho de recém-nascido, um sapatinho de bebê, faça doação. Vai ser bem utilizado. E vai passar para outros, e para outros, e para outros, não vai ficar parado. E essas mães, a gente é um incentivo para elas, e que elas também, após utilizarem esses materiais, né, que foram doados para elas já repassam para outras mães. Porque, como você falou, nasce menino todo dia. Né? E, assim, falta recursos para sustentar a todos, né, para alcançar a todos. Então, esse aí é o amigo Fábio José Valentim, que é venerável da loja, né? Está dizendo aqui, grande projeto dos sobrinhos. Demolei. Correto. Fábio, mandar um abraço para Fábio, que está ouvindo a gente aí. Pelo jeito está assistindo aí pelo Facebook. Está lá no nosso escritório avançado de entretenimento da maçonaria, mais conhecido como Adilson Games. Ah, é? Eu fiquei aqui um dia. Nosso irmão Adilson também lá que está escutando, um grande abraço. Com certeza deve ter mais uns 2 ou 3 irmãos lá também. Prestando atenção na entrevista. É lá que se reúne, né? Toda ação, né, toda atividade que é desenvolvida com os demolês, nem por eles, existe a presença de um maçom. Justamente para dar o norte, para dar a orientação e estar fiscalizando os meninos. Fazer a orientação devida, né? Correto. Então, assim, por mais que os meninos tenham a independência para desenvolver um projeto, todo o projeto ele é supervisionado
por um maçom. Tá? Então a gente dá a orientação, deixa ele caminhar, e quando vai fugindo um pouquinho do trilho, a gente, epa, puxa aqui, puxa a orelha, vem cá, moço, vamos botar aqui, não foi bem, não é por aí. Ajoelha aqui nesse milho. É desse jeito, né? Mas isso aí é para desenvolver. E isso é tão bom que eu já estou nessa labuta há 30 anos, nessa brincadeira, né? E é uma forma que eu tenho de devolver à sociedade aquela experiência positiva pela qual eu passei. Né? Então, eu aprendo todos os dias com os demolês. Hoje eu estou responsável por mais 8 capítulos aqui na região, das cidades circunvizinhas, como Itajuípe, Guaraci, Itabuna, Ilhéus, Camaquã, Uruçuca, né? Aqui em Bicaraí. E a gente vai representando a nossa cidade. A gente diz muito que Ibicaraí é a maquete do mundo, é de Ibicaraí para o mundo. Então sempre a gente tem aí bons frutos do nosso município, né? Sim, e essa na hora da maquete do mundo, a primeira pessoa que eu falei foi Marley Monteiro. Marley, ele foi ator, depois viajou a alguns lugares do mundo por aí. Ele dizia, rapaz, todo lugar que chega, eu chego no lugar, as pessoas surpresas com o que está acontecendo. Já acontecia lá em Bicaraí. Então em Bicaraí é a maquete do mundo, ele falava. Tá vendo? Acho interessante você, a Mauri, as pessoas que são demolês, que foram demolês, são maçom hoje, e não esquecem as origens da caminhada, porque é importante isso. Muita gente foi e disse, eu não lembro se eu fui, não quero me lembrar se eu fui isso, porque acha que é o início, hoje em dia já passou por aquilo, então são pessoas vazias, na verdade. Passaram pela ordem, mas a ordem não passou por Não passou ela, por né? Porque não entrou, não eu internalizou. eu acho que um cara que passou por uma ordem como a ordem de Demolei e ele diz que não lembra mais, é porque ele não absorveu nada, ele é fraco de espírito, ele não conseguiu absorver coisas boas. Porque eu acompanho de perto aí, a pau e passo, e vejo que os meninos, para entrar, passam por uma sindicância, e é uma sindicância 7 dias por semana, 24 horas por dia. Né? E uma vez estando na hora de demoler, né, caso venha a desviar a conduta ou tiver algum problema, logicamente existe um conselho que vai se reunir, vai conversar com ele, vai orientar, Ver o que está acontecendo. ver o que está acontecendo, se tiver que dar uma punição, vai dar uma punição e voltar para correr nos trilhos novamente, né? Isso é importante. Você falou de não desviar, eu lembrei aqui agora de uma passagem da Bíblia, diz, ensina o teu filho o caminho onde deve andar, que enquanto é novo, que quando for velho, não se desviará dele. E isso é para a vida, né? Sim. Tem em todos os lugares. Essa passagem bíblica, André, ela recorda muito fácil de uma frase clássica do fundador da Ordem Demolei, Frank Sherman Lang, quando ele, num programa, uma entrevista assim como a nossa, só que no caso foi entrevista no programa de TV nos Estados Unidos, que ele cita uma frase que ecoa há mais de 100 anos, que ele fala simplesmente básico, cita a frase, o princípio é o que importa. É justamente isso que foi citado agora nessa passagem bíblica. Ele fala que ao criar a Ordem Demolei, que a Ordem Demolei foi criada para suprir a necessidade de jovens órfãos da guerra, então ele falou que a ideia era dar base de caráter e personalidade para esses garotos, porque justamente isso. Porque se eles fossem ensinados a trilhar o caminho correto no início, eles lá na frente não se desviariam dele. Então, esse é a base que a gente mantém, falando inclusive para os pais que estão nos escutando, que têm interesse de que seus filhos sejam demolês, nos procurem, porque a gente realmente passa essa ideologia de que o princípio é o que importa. Se a gente conseguir inculcar na cabeça desses jovens as virtudes cardeais que o Demolei norteia, a gente vai conseguir fazer com que eles sejam bons homens e grandes cidadãos no futuro. Foram citados alguns nomes aqui. Hoje uma grande representação da sociedade civil é o Demolei, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Bicaraí, que é Daniel Guedes. Daniel Guedes, verdade. Então ele é um dos nossos irmãos Demoleis e faz questão de dizer que é. Faz questão de ajudar a estar próximo enquanto a gente está nas atividades. E ouvindo desse programa, estamos ouvindo nesse momento. Então um grande abraço ao Daniel, que justamente isso é o orgulho. O orgulho de ter passado pelo capítulo e estar até hoje entregando as virtudes cardeais do Demolei fora dele. Né? A gente, como o Thiago falou, normalmente cada um segue sua vida pessoal, profissional. Ninguém é obrigado a estar. Eu não sei se chegaram a ser maçom, os irmãos Tiago do Carmo e Tarcísio do Carmo. Tarcísio é maçom. É maçom, né? Isso. Mas todos os dois foram demolês. Demolês. Né? São grandes personalidades da nossa sociedade.
que a gente tem aí, se for parar para citar aqui agora, já passar a noite toda, né? É verdade. São 30 anos de história. E já estamos, os meninos chegaram assim meio preocupados com o microfone também. Já tem uma hora, nós estamos aqui, viu? É isso. Já tem uma hora, passou rapidinho. Ligeirinho passa, né? Rapidinho, é. Então a Demolei nos dá essa possibilidade, né? De criar planejar um futuro mais estruturado. E André, sobre a vida Demolei, sobre a Ordem Demolei que o Amaury estava dizendo, que é uma escola de virtudes, tem todas essas virtudes. Eu conheci a Ordem Demolei antes, mas nunca procurei saber tão a fundo. Que meu tio, ele é Demolei, tio Ademicel. Certo, sim. Ele era Demolei, já ouvi comentar... E é secretário de governo desse município, né? Isso. Já ouvi comentar por alto. Aí, Ícaro, que é meu amigo pessoal, ele chegou pra mim e comentou: e aí, você tem interesse e tal? A gente conversou, ele me explicou um pouco sobre a Ordem Demolei e eu iniciei tem pouco tempo. E desde que eu iniciei, me apaixonei pela Ordem e pretendo continuar esse legado até depois de maçom. Que eu já vi que você é um cara compromissado, ingressou há pouco tempo e já está no mais alto cargo da Ordem. Sim. Né? Então, é um cara de responsabilidade. E é um privilégio, né, estar à frente desse capítulo, um capítulo que é referência, com Demolei referência. Temos dois aqui, tio Tiago e tio Amaury. Sempre foram falados muito bem dentro da Ordem Demolei. E tá à frente desse projeto junto com eles é muito importante, né? Porque dia 10, que no caso seria domingo, é o Dia das Mães, mas o Dia das Mães é todo dia, né? É muito importante esse evento que a gente está fazendo, essa entrega de enxovais. Mandar um abraço para minha mãe também, que não pode deixar. É verdade, não vai tomar puxão. Vai tomar um puxão de orelha que eu chego em casa. Exatamente. Mandar um abraço para minha mãe, uma mãe excelente, perfeita. E é isso, é muito importante. A minha melhor escolha foi ser Demolei. E desde a minha iniciação, assim, eu só fui melhor filho, sou melhor amigo, sou melhor neto e uma melhor pessoa, assim, dentro dessas 7 virtudes que são trabalhadas dentro da Ordem Demolei. É isso. Depoimento importantíssimo, muito bom o depoimento, viu? Com certeza as pessoas estão ouvindo e vão ver aí a Ordem. Quem não conhece vai querer conhecer, e quem conhece vai se aprofundar e querer também fazer essa cópia aí. Mas eu preciso fazer aqui um apoio cultural e já volto com vocês para as considerações finais, porque infelizmente o relógio já andou, já são 19 horas e 12 minutos e daqui a pouco tem Henrique Pimentel Sampaio Neto com café da noite, né? O nosso querido comunicador HS. Eu quero agradecer aqui o apoio cultural em nome da Eletromóvel São José, da Centro Móvel São José, vendendo cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento. Eletromóvel São José na Patrick Sampaio, Centro Móvel São José na Rua de Pessoa. Adalto Nascimento, Marcelo Esquer, Anne Maria Raimunda, Vanusa, amigos e amigas aí nas organizações de São José, que muito nos alegra porque vende barato, coisas de qualidade. Vá na Patrick Sampaio, na Eletromóvel São José, na Avenida João Pessoa, na Centro Móvel São José. Deixando também aqui um abraço para os propulsores de tudo isso, há mais de 65 anos atrás, Dona Dalziza e seu José Alves iniciaram na Avenida Itabuna com o Armarinho São José. Logo depois, migraram para a Praça da Igreja, Raiz Pacheco, esquina com a Santa Helena, e transformaram em Bazar São José, e hoje se encontram na 2 de julho, enraizados ali, com Magazine São José, Eletromóvel São José, Centro Móvel São José. E então um grande abraço aí para esse casal empreendedor visionário, Dona Dalziza, seu José Alves. É escritora de arquitetura da Ana Malha, arquiteta, design interior, urbanista, professora universitária, é especialista em regularização de imóveis. Eu falei, escritora de arquitetura da Ana Malha, na Galeria Avenida. Olha, tá aqui comigo hoje presente o homem da Orion X, antiga mesa de contabilidade, né? De perto. Mesa de contabilidade que tem ele aqui à frente, o Tiago Menezes, que o Alexandre disse que ele já está com pinta de prefeito. Né? Diz que na tela ele parece um prefeito, pô, falou aqui. O AOS, Alexandre Oliveira Santos. Contabilista experimentado, especializado, e nesse período está fazendo aí a prestação de contas de imposto de renda. O leão está doido para morder. E com o Tiago, o leão não vai nem lhe arranhar. Eu queria que o Tiago chamasse a importância da prestação de contas do imposto de renda, principalmente nesse período que já está finalizando, Tiago Menezes. André, nós temos aí até o dia 30, né, do corrente mês, para estar finalizando, fazendo a entrega
da declaração de imposto de renda, e todos aqueles que têm dentro dos seus atributos ali, dos seus ganhos, tem a importância e a obrigação de fazer a declaração, que o faça, procure o escritório Orion X ou um colega da parte da contabilidade também especializado, né? Não posso deixar os colegas de fora, tem alguns colegas aí que são parceiros, eu digo sempre que são parceiros, não concorrentes, são parceiros. E assim, nós não podemos deixar, porque o leão, se você não declara, o leão cobra. Ele morde. Ele morde e já começa... Infecciona, né? Mordeu, infeccionou. Infecciona o bolso. Desse jeito. Então, além daquilo que você tem a pagar, ele já entra logo com uma multazinha ali por falta de declaração. E, posteriormente, se você não declara, ele vai travando o seu CPF e você fica impedido de estar ali trabalhando. Ou a parte CNPJ, financeira. né? Que é Ou CNPJ também. Que é de onde vem o rendimento do empresário. Com toda certeza. Hein? Né? Estou aí à disposição. Ok. Também, Farmácia Estrela, onde você encontra medicamento, laboratório confiável. Farmácia Estrela, você tem farmácia popular. A Farmácia Estrela tem uma parceria com o governo federal, onde você encontra medicamentos 0800. Está precisando de fralda geriátrica? Leva lá uma receita, leva seu documento, faz um cadastro com a Farmácia Estrela e você fica reteando mensalmente a sua fralda geriátrica 0800 com Valuz, nosso farmacêutico teólogo, na sua farmacêutica Jussiele, amigos e amigas aí na organização Estrela. Calçadão da Guimar Pinto, em Ibicaí, na Bahia, Farmácia Estrela para você. Posto Parada Certa, Posto Milênio, Posto São Bento. Aqui em Ibicaí tem Posto Parada Certa, na antiga 415, hoje BA 263, Avenida Dr. Salvo Luz. Aí na Avenida Professor Otávio Monteiro tem Posto Milênio. Lá em Vitória Conquista, São Paulo Curso, Dona Carla, Carlão Rocha, você sabe que lá tem, lá no bairro Posto São Bento, lá na Avenida Maranhão, né? Vitória Conquista tem um lugar lá que tem, as ruas são nomes de estados. E na Avenida Maranhão tem o posto São Bento do amigo Emerson Sandonice Rocha, com uma equipe especializada, também com patrulha mecânica, escavadeira, pá carregadeira, caminhão basculante e caminhão prancha. Emerson Santos e Dona Anice, um grande abraço para vocês, casal de empresário nota 1000. Serve Bens Macho, 1º de maio, Supercentro, na Rua 2 de Julho, 2 grandes lojas, amplas, bonitas, bem iluminadas, benejadas. Tudo para nós, se você, sua casa e sua família. Eu falei, Serve Bens Macho, 1º de maio. Herbinho, Débora, Ione, Laís, Xande, Shell, Léo, Cid Nunes, né? Acácio, aí no Serve Bens Macho, 1º de maio, lá no Supercentro Ernestina Carla Melo e funcionários. Responsável por tudo isso é o aniversariante da semana, o aniversariante de ontem, Norman Alves Martins. Continua empregando em Ibicaraí mais de 100 pessoas diretamente com carteira assinada. Sabe por quê? Porque Norman continua acreditando na pujança desse município subaiano. Grande abraço, meu querido Norman Martins. Está precisando de embalagem, está precisando de sacola plástica, está precisando de isopor, containers para levar a sua cerveja, a sua carne, a sua bebida, a sua fruta. Embalagem pai e filhos. E também sacolão pai e filhos é na Praça Vila de Melo, na Praça da Feira. Meu amigo André Luiz, meu xará, tem ali embalagem pai e filhos e também sacolão pai e filhos. Não mude de percurso. Está na Praça da Feira, na Praça da Vila de Melo, você tem ali tudo da zona rural, tem carnes, tem tudo. Você já vai comprar embalagens e decide para o lar na embalagem pai e filhos. Está precisando de uma laranja, um mamão do bom, um banana da terra, sacolão pai e filhos ao lado da embalagem pai e filhos. Em frente tem Lilinga dos temperos, mais de 128 tipos de temperos. Eu não vejo em outro lugar ninguém fazer açafrão moído na hora. Haver o açafrão misturado, mas açafrão da terra, o Lilinga moe a raiz na hora. Assim também o alho em pó é com ele. Mais de 128 tipos de temperos, o Lilinga tem lá para você. Seu amigo coco, coco ralado, coco seco, você encontra lá o leite de coco natural, fresquinho da hora, com seu almido coco na Praça da Feira. Olha, linguiça caseira tradicional apimentada, produto fatado, mogofado, dobradinha, sarapatel, você no box do Perneta, box 17. O box número 1 é o Frigorífico Leal, seu Jair Família, uma empresa familiar, onde você encontra carne para fritar, fazer o escondidinho, fazer a carne de panela, fazer o cozido, fazer o grande churrasco. O povo, em geral, é um Tiranossauro Rex, é carnívoro mesmo. Então, o lugar bom de comprar carne boa e barata é lá no Frigorífico Leal. O Frigo Leal tem garantia da DAB, garantia do município e corte selecionado. Um grande abraço, seu Jair Família. Ele recebe cartão de crédito, cartão de débito também, o Pix, né? Estamos aqui ainda com o pessoal da Ordemolei e o microfone para as considerações finais do mestre conselheiro. Passa o seu microfone para ele lá, Thiago. Derrubei o povo aqui.
Bom, gostaria primeiramente de agradecer a você, André, pelo convite. Agradecer por todos que estão assistindo, aos tios maçons, a meu pai que vai assistir depois também, meu pai e minha mãe. E é isso, agradecer a presença, que quem puder vá lá sábado, 7 horas, na Praça Pepe Tavares. É isso. Boa noite a todos, muito obrigado. Amaury Leal. Grande André, queridos ouvintes, mais uma vez, obrigado pelo espaço no seu programa e na nossa gigante Palestina FM. E dizer que, assim como a Palestina também está de portas abertas, o capítulo Ibicaraí da Ordem Molei, número 290, também está de braços abertos para quaisquer campanhas que apareçam. Sempre vocês estão sendo procurados aqui, a gente sabe disso. Então a gente está aqui para ajudar e contribuir com a sociedade. E reforçar, dizendo mais uma vez o número do Pix da doação do nosso enxoval, que é em nome de nossa presidente do Clube da Fraternidade Maiana, que é o 739-8185-6436. 739-8185-6436. Essas doações serão todas revestidas para a compra de materiais para os kits jovais que serão doados no sábado agora, dia 9. Inclusive convido a toda a comunidade de Ibicaraí a comparecer na Praça de Alimentação PP Tavares a partir das 19 horas, onde serão feitas cerimônias públicas da Ordem Molei, uma cerimônia da luz, que é a apresentação da ordem, e outra cerimônia das flores, que é a homenagem que nós fazemos às mães. Então, as mães que estiverem lá na Praça de Alimentação serão homenageadas por nossas cerimônias, receberão um brindezinho, um mimozinho que a gente tem para oferecer, e algumas mães que já estão pré-cadastradas, como o nosso irmão Thiago falou, receberão também na praça os enxovais destinados por esse projeto. Gratidão, amigo André, obrigado a todos os ouvintes, obrigado de coração a todos da comunidade de Ibicaraí que doaram. Alguns empresários já nos procuraram, já fizeram a doação. Vale citar aqui, lembrando rapidamente, do Mercado Economia, nosso amigo Otávio Matheus, do Mercado Rocha, nosso irmão Dunga, que nos ajudaram também, nosso irmão Fabiano, através da Farmácia Pires, nosso irmão Osman também, através da Farmácia Popular, e nosso querido amigo também, Ega Simões, que através da sua loja Corujinhas, loja de roupas infantis, também nos ajudou com uma boa remessa de roupas e vai ajudar bastante na confecção, na composição desses kits. Então, a comunidade abraça, porque sabe que o projeto é válido e tem respaldo, né? Tem credibilidade. Gratidão a todos, muito obrigado. E dia 9, às 19 horas, esperamos a todos na Praça de Alimentação PP Tavares. Ícaro. Quero agradecer a André pelo espaço, agradecer a todos os ouvintes pela atenção e dizer a jovens entre 12 e 21 anos que estiverem nos ouvindo, ou até as mães, se tiver interesse em participar da nossa ordem, que procure alguns demolês, alguns dos nossos tios, ou até mesmo o Instagram do capítulo, né? Capítulo Ibicaraí 290, né? Que eu tenho certeza, assim como eu, que busquei na época, né? Pelo projeto, de que seremos pessoas melhores. Eu na época que procurei, com 12 anos, né, iniciei bem cedo, eu fui atrás para que participasse da ordem e me sinto muito feliz com isso e espero que quem esteja nos ouvindo e sente esse interesse que faça isso também, porque um demolê não passa pela vida em vão. Quero agradecer a todos que estão aqui também compondo esta mesa e convidar para o sábado que estejam lá nos prestigiando e vendo nossa ação. Muito obrigado. Thiago Menezes, então, todos os caminhos no próximo sábado leva à Praça de Alimentação Hélio Tavares de Souza, conhecida como PP Tavares. Correto, nosso grande André, muito conhecido como Puba, né? E o HS já está aqui fora já, e aí... Já está aí? Calma. Já chegou o HS? Puba, vamos Puba. Então, só agradecer a oportunidade em projetar, né, nas suas redes sociais aí, esse projeto que é de tão grande importância. E parabenizar a todos que colaboraram, parabenizar a todos que ainda estão por colaborar. Mandar um grande abraço aí para o escritório, onde nós temos lá o nosso Bright,
Avelino. O nosso boto cor-de-rosa. Outro cor-de-rosa. Nosso Avelino, o Hélito. O tá lá tio de também. Badias. Tio de Badias. Ele falou que ia estar ligado, né? Nosso Borol já estava chegando. Quando eu passei por lá já estava chegando também. E demais ouvintes dessa rádio que alcança aí ilimitadamente, né? Então, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. E que continue nos dando saúde, paz e força para trabalhar por todos. Um grande abraço, André. Boa noite. Eu sou André Luiz Evangelista, apresentei aqui o Palestina Acontece. Volta amanhã, ao meio-dia, junto com Zildo Nascimento, Roberto Silva, Igor Pinto, no José Van Dias, para sabatinar o vice-prefeito Jonathan Soares, que estará aqui amanhã no Desvirada de Mesa, edição especial de 2 horas. Iremos sabatinar por 2 horas amanhã, a partir do meio-dia, o vice-prefeito Jonathan Soares, que disse que vai estar trazendo aí anúncios importantes para o município, e nós vamos espremer, ou seja, apertar sem abraçar. A minha especialidade é perguntar, né? Eu espero que ele também goste de responder. Um abraço, volta amanhã, até lá. Fui!